que alegria encontrar você aqui nesta quinta-feira. Um ótimo dia para você. Chega deixando o seu like, hein? É a mãozinha que está aqui embaixo que é muito importante para o nosso conteúdo, para que ele alcance outros vascaínos. Se inscreva, estamos bem próximos de 215 mil amigos e dependo muito da sua participação. Vamos falar sobre categoria de base e o time profissional. Fechado com o Carille, de quem é a culpa da oscilação ou do rendimento ruim em alguns jogos? Tem um culpado ou vários culpados? Vamos debater isso nesse nosso vídeo desta quinta-feira. Então vamos embora, vamos juntos. Primeiro já lembrando que ontem demos uma sapecada no São Paulo, no Sub-20. A molecada em São Januário despachou a equipe de São Paulo com 4-1. E o Vasco vai bem no Brasileiro Sub-20, na 7ª posição. O time despachou o São Paulo. Ontem foi quarta, na terça, o Sub-17, comandado pelo Cássio, ex-lateral esquerdo do Vasco, cria do Vasco, inclusive. Ele voltou, assumiu o time e tem 7 vitórias no comando e 2 empates. E demos uma sapecada no Flamengo também. Rapaz, é isso, é negócio de meter gol, né? Aliás, eu até peguei aqui o levantamento, Base Forte, né? O perfil do Vasco que publicou. 9 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 85,19% de aproveitamento dos pontos disputados, 24 gols feitos e 9 sofridos. Realmente, é pra frente o time de Sub-17, é maneiro. É maneiro assistir o Sub-17, como o Sub-20 ontem também foi maneiro, que bom. Até porque daqui a pouco, esses moleques estarão em cima. Daqui a pouco algum meia, algum atacante, quem sabe um zagueiro, né? No jogo de terça-feira com a equipe do Lanús, Luiz Gustavo, Zucarello, moleques da base, estavam ali no banco de reservas, como opção para o técnico Fábio Carille. Deixa eu falar sobre time profissional, que domingo enfrenta o Cruzeiro, dando início àquela maratona que eu já tinha citado aqui de 6 jogos fora do Rio, não 6 jogos como visitante, né? Um deles não seria, mas o Vasco vendeu o jogo. Então pega o Cruzeiro, domingo em Minas Gerais, viaja sábado, volta domingo, viaja quarta, pega o Operário, Copa do Brasil, terceira fase, na quinta-feira, volta para o Rio de Janeiro, e aí no sábado vai para São Paulo, e aí para Brasília, perdão, e aí a viagem é longa. Primeira parada, Brasília. Joga domingo com o Palmeiras. Na segunda-feira, o time segue para Venezuela. Puerto Cabello é o adversário. E nós temos que encarar uma longa viagem. Voo fretado para poder ter mais conforto para os atletas. De lá, depois do jogo, na quarta-feira, né? O jogo é quarta, na quinta, a delegação volta ao Brasil e vai direto a Salvador, porque tem um jogo com o Vitória. É jogo difícil, no dia 10. Depois tem a viagem para a Argentina. Vasco vai enfrentar o Lanús. Então essa sequência toda já tem local de treinamento para todo mundo, já sabe qual é a sequência que o Vasco vai fazer, o agendamento, mas vai ficar fora do Rio um tempo. Depois do Lanús, aí volta para o Rio. Aí tem Fortaleza, tem Fluminense, tem Melgar, tem Bragantino, enfim, jogos que o Vasco irá fazer no Rio de Janeiro. Mas essa sequência ela é pesada e é uma sequência importante para a nossa temporada. Ontem eu estava conversando com um grande amigo do Vasco da Gama e a gente estava debatendo sobre a atuação do time, né, sobre o que tem acontecido e tal, algumas trocas, algumas mudanças e tal. Enfim, e nós torcedores temos o hábito, né, a mania de sempre tentar fulanizar. Pô, o Carille escala mal o time, o Carille mexe mal no time, o presidente Pedrinho contratou errado, o Marcelo Santana demora a contratar, o Felipe não sabe escolher o nome para representar o Vasco dentro de campo, o Amodeu demora a liberar o orçamento, quem mais? O João Vitor falhou em tal gol, o Léo Jardim que salvou, pô, o Coutinho. A gente sempre tem a tendência a fulanizar. Mas se a gente observar, e esse é um exercício que eu proponho a você, torcedor, olhar o macro. O problema não é na fulanização. Troca o Carille, vem o fulano. Vai resolver o problema? Pô, mas pode melhorar, potencializa aqui e tal.
Mas ele vai olhar para o banco e vai continuar vendo as mesmas peças que o Carille também enxerga. Pode ser que ele faça melhores opções. Pode. O Garré pode ser uma primeira substituição ao Coutinho ou para entrar ao lado do Coutinho. Pode ser que o Vitor Luiz em algum momento entre para descansar o próprio Piton que está precisando. Enfim, mas são apenas sugestões. O que eu quero dizer é o seguinte, torcedor. Todo mundo tem participação. E principalmente quem entra em campo. E por que eu estou falando isso? Porque os próprios jogadores já sabem da enorme parcela de responsabilidade pelo bom e pelo mau resultado. Pelo bom desempenho, que está sendo raro na temporada, e pelo mau desempenho na temporada, que tem sido mais constante. Principalmente, qual é aquele jogo linear que o Vasco fez? O próprio Fábio Carille, na terça-feira, disse que não teve um jogo linear. O jogo foi bem. O jogo inteiro oscila dentro da própria partida, um sobe e desce. É um verdadeiro resultado de eletro, né? Você faz aquele eletro, meu irmão, vai o eletrocardiograma e fica sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. É a batida do coração, só que no torcedor vascaíno ele é mais acelerado. E os jogadores, na saída do campo, no jogo com o Lanús, foram até o técnico Fábio Carille e assumiram a culpa pelo resultado, pela atuação, e deixando muito claro, e disseram isso à diretoria do Vasco também. A culpa é nossa. O Fábio Carille está trabalhando, está apresentando soluções e nós não estamos conseguindo resolver em campo. Eu acho isso muito importante, porque isso primeiro mostra um ambiente coeso. Primeiro passo para ter sucesso no futebol é ter um ambiente único. Quando começa a ter um monte de panelinha, querendo derrubar, trairagem, esquece, não vai a lugar nenhum, não conquista nada. Então o ambiente ele é bom. Os jogadores sabem a responsabilidade, não jogam tudo na conta do treinador, que também tem a sua parcela. Isso pode ser um início de uma autocrítica, do cara olhar para dentro e começar a recuperar. Paulo Henrique está jogando bem, Léo Jardim está jogando bem, o Verratti. Quem mais? Precisa mais. Precisa ter mais constância esse time do Vasco. Vamos ver. Se contra o Cruzeiro domingo, e nós vamos transmitir, a gente começa numa nova era. Começam a preparação para o final de semana, um Brasileirão. O Vasco terá daqui a pouco 6 jogos fora do Rio de Janeiro, depois do jogo de ontem em São Januário com a equipe do Lanús. Na sequência, o Cruzeiro, domingo, dia 27, lá em Uberlândia. No dia 1º de maio, pega o Operário em Ponta Grossa, jogo de ida da Copa do Brasil. No dia 4, tem o Palmeiras, esse jogo em São Paulo. Depois, no dia 7, lá na Venezuela, o Puerto Cabello, né? Jogo da Sul-Americana. E no dia 10 de maio, Vitória e Vasco no Barradão. E no dia 13, Lanús e Vasco lá na Argentina. Ou seja, não vai ser fácil para a equipe de São Januário. Vamos trazer então alguns momentos do técnico Fábio Carille, porque o torcedor não tem tido muita paciência com o trabalho dele não. Essa é a grande verdade. E ele começou falando, analisando as trocas e o resultado, o 0-0, quando a galera foi a São Januário para ver uma vitória da Cruz de Malta. Não, a questão das mudanças, ela se passa muito pela característica dos atletas também, né? Então, hoje fizemos um jogo duro que a gente sabia que tinha que ser. Jogo de Sul-Americana, jogo de Libertadores, nós sabemos que é assim. Para mim, o segundo tempo, a gente acelerou muito, quis chegar muito rápido na área e houve pouca troca de passe, que aconteceu muito no primeiro tempo, né, ser mais agressivo, chutar mais. O primeiro tempo foi melhor nessa questão de chegar mais perto da área. O segundo tempo, por acelerar demais o jogo, a gente acabou se perdendo um pouquinho, né? A partir do momento que eu coloco o Zuccarello é mais um atacante do que o Nuno. O Nuno vai para dentro ali, o Coutinho pede para ser substituído por cansaço ali, por puxar cãibra, alguma coisa. E o Zuccarello é um atacante, então ali já é uma mudança,
né? E depois, quando eu resolvo colocar o Alex, fica um 4-4-2, sendo que o Alex Teixeira é mais atacante do que armador. O Coutinho é sim um armador, vem trabalhar a bola. O Alex é um cara que chegasse, para que a gente chegasse pelos lados, principalmente tivesse mais jogadores dentro da área para terminar. Né, mas isso que a gente pensou e elaborou acabou não acontecendo, por isso nosso segundo tempo não foi bom. Fábio Carilli também foi perguntado a respeito de que por que usou tão pouco o Lucas Piton pela esquerda. Inclusive, Paulo Henrique e Rayan fizeram um bom jogo pelo lado direito. E ele falou: analisando o jogo rapidamente, é claro que depois a gente vai olhar melhor, vieram fechando muito o nosso lado esquerdo. E por isso a gente criou bastante até pelo lado direito no primeiro tempo. Chegamos ali muitas vezes, principalmente com o PH, para terminar as jogadas. Né, vieram fechando muito aquele lado, um atacante sem bola preocupando demais em marcar o Piton e com bola levando o Piton lá para trás. Né, claro, é o nosso lado construtor, é o lado que aproxima, é o lado que tem jogadores criativos, né, quando o Coutinho encosta com o Nuno com o Piton lá, e vieram fechando muito bem lá, como já teve outras equipes que fizeram assim. O bom é que a gente busca alternativa pelo outro lado. Muitas vezes fica travado só de um lado e acaba não saindo, e a gente conseguiu escapar principalmente pelo lado direito. Né? Também a gente tem que entender que há mérito do adversário de estudar e fazer como a gente faz com os adversários também. Segundo o Fábio Carilli, o time dele foi nervoso contra o Lanús. Lanús que colocou uma bola na trave e fez um jogo bastante complicado. Eu não me lembro de um jogo que a gente foi linear, assim, o tempo todo superior ou o tempo todo com a bola, mesmo porque também a gente joga contra adversários que têm qualidade, que se preparam e tudo mais. Né? Mas assim, em relação ao primeiro tempo que a gente jogou mais no campo ofensivo, chegando ali com cruzamentos, com algumas finalizações, faltou isso no segundo tempo, da gente circular mais, buscar o lado oposto e poder ser agressivo, né? Talvez um pouquinho de ficar nervoso, de ser impaciente, não tomar as melhores decisões e com isso a gente incomodar pouco o adversário. Pensando nesse momento, depois analisando, eu posso até falar outras coisas depois, olhando no vídeo, olhando tudo tranquilamente, mas pensando assim, foi isso que mais ficou na minha cabeça. A gente poderia ter tido um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de triangulação, de aproximação e entrar com mais gente no campo ofensivo. Jogar sem ele. Inclusive, o treinador revelou que ele está desgastado pela sequência de jogos. É boa essa resposta. A gente pode fazer ali sim um 4-2-4 com dois jogadores de mobilidade, que eu já joguei assim em alguns momentos da minha carreira. Eu sei que o Verratti hoje sentiu cansaço por essa sequência e tudo mais, mas aí você fica pensando na bola aérea ofensiva, na bola aérea defensiva, que a gente sabia que o time do Lanús era muito forte nessa bola e a gente sabe da importância dele. Então tirar ele e Rayan assim, num jogo seria muito difícil, porque a gente tem que ter esses cuidados, né? Mas a gente tem alternativas aí de ou ser o Rayan, um jogador mais de força ali de 9, ou ser o Alex, um cara que flutua mais. Só que aí a gente precisa ter bola para que entre no campo ofensivo e não ficar com bola aérea, porque o Alex não é para isso. A gente tem algumas alternativas sim, mas hoje o Verratti é o titular, tem respostas aí, acho que são 21 jogos, 16 gols, 14 gols, não sei, puta de um número, não dá para pensar no Vasco hoje sem o Verratti em campo, né? Então, todo mundo está muito satisfeito com ele, com os números dele, com o perfil assim positivo que ele tem, né? Mas se acaso ele ficar fora, a gente já pensa em outras alternativas e vem trabalhando outras alternativas se acaso ele não tiver. Torcedor vascaíno, a gente sabia disso, né? Que uma hora aí os jogadores poderiam acabar estourando, né? Ainda não aconteceu no Vasco, espero que não aconteça de nenhum jogador principal se machucar seriamente e ficar afastado aí do clube por algum tempo, né? E prejudicar, né? Por ser um desfalque importante, né? Como o Fábio Carilli falou aí, o Verratti tá desgastado já, né? Muito jogo aí que ele é titular seguidamente. O Vasco vai ter uma sequência de viagens aí, 6 jogos fora de casa. E é muito difícil, né, essa situação para um jogador que não tem um substituto à altura, né? O Vasco utiliza às vezes ali o Rayan no seu lugar, mas não corresponde como centroavante. Aí fica até aquele questionamento, né, de uma busca por um centroavante que o Vasco não conseguiu trazer nenhum centroavante para ser o substituto do Verratti. Deixa sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.